Bom dia. Hoje são 9 de maio de 2020. Hoje vamos estudar o que está escrito na Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 8. Ontem eu falei a respeito do novo nascimento e hoje eu vou falar sobre este novo nascimento em relação à presença do Espírito Santo dentro de você quando você nasce de novo, que o Espírito Santo ele vem fazer morada no seu coração. E vamos também falar a respeito da diferença entre uma pessoa que é religiosa e diferente de uma pessoa que é espiritual. Ou seja, muitas vezes o religioso é aquela pessoa que nasce. Muitas vezes a pessoa já nasce com o pecado de Adão e Eva. E, como eu disse ontem, ele vai ter que, para ele se tornar uma pessoa espiritual, para ele ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, ele vai ter que chegar um dia na sua vida e pedir perdão de todos os seus pecados, ou seja, de todo o seu passado, e fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, onde a partir daí o Espírito Santo de Deus vem fazer morada nele e ele nasce para uma nova vida. E ele vai ser agora uma nova criatura. E ele vai caminhar agora com o Espírito Santo, onde ele nasce da água, que é a palavra, e do Espírito, e ele passa a ser uma nova pessoa, caminhando agora com o Senhor Jesus Cristo nele, onde o Espírito Santo vai lhe dando uma característica espiritual, ou seja, ele se torna uma pessoa espiritual e não mais uma pessoa religiosa. Muitas vezes a pessoa nasce, recebe, por exemplo, dos pais, recebe de uma determinada religião, preceitos religiosos, ou seja, através do catecismo, né? A pessoa nasce recebendo doutrinas, e a pessoa permanece naquela doutrina, seguindo regras, seguindo doutrinas a vida inteira. E nunca vai ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Então essa pessoa nunca vai nascer de novo, nunca vai ter o encontro pessoal, ou seja, a morada do Espírito Santo dentro dela, porque ela vai ter vai apenas seguir regras, seguir doutrinas. Às vezes pode ser uma pessoa que seja muito religiosa, que busque a Deus, mas que não tenha um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ela pode ler até a Bíblia, mas não tem a verdade do Evangelho ainda reconhecido por ela, porque ela não tem o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é quem faz a revelação do Evangelho na vida daquela pessoa através do novo nascimento. Então vamos ler a palavra de Deus no capítulo 8, no livro de Paulo aos Romanos, na carta que ele fez aos Romanos, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, aquela pessoa que tem o encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, quando ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, pede perdão a Deus de todos os seus pecados e passa a viver uma nova vida. Então a palavra de Deus diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele pediu perdão de todos os seus pecados, inclusive do pecado que ele tinha nascido de Adão e Eva. Então agora ele não tem mais condenação sobre ele, porque se ele não fizer isso, não tiver um novo nascimento, ele continua com a condenação e morrerá condenado para a vida eterna. E ele não vai ter esse novo nascimento. Então a palavra de Deus diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ou seja, o Espírito Santo, te livrou da lei do pecado e da morte, que era aquela lei que você nasceu com o pecado de Adão e Eva. Porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado,
E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, ou seja, ele mandou Jesus a morrer por mim, por você. Então, se você tem essa atitude de torná-lo agora, reconhecer que Jesus morreu por você, e quando você, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, ou seja, a lei que Jesus veio morrer por ela, pelo pecado, se cumpriu quando você toma essa atitude. Que não andamos agora segundo a carne. Então, quando você nasce de novo, tem essa atitude de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, entregar o pecado que você nasceu, com a condenação que você estava com ela, você entregou a Jesus, porque ele morreu naquela cruz para levar este pecado. Então, agora, você não vai mais segundo andar, que não andamos agora segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, quando você nasce de novo, tem um novo nascimento, você agora vai andar segundo as coisas do Espírito. Você vai ter o Espírito Santo morando dentro de você e você passa a viver uma vida espiritual e não mais uma vida carnal. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, se você continua com o pecado de Adão e Eva em você, você vai para a condenação. Como ele diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Às vezes a pessoa é religiosa, muitas vezes segue doutrinas, mas não agrada a Deus, porque ela está seguindo doutrinas de homens. E Deus quer que você siga a doutrina que é a palavra, a doutrina do Espírito Santo. Porque ele diz, Deus nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Assim, Paulo está falando àquela pessoa que se converteu, que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, se você agora está em Cristo, o seu corpo mortal, agora o seu pecado que habitava no seu corpo, ele morreu. Você passa agora a viver uma nova vida. É como se você reveste agora de um novo corpo, um corpo espiritual, que esse corpo espiritual ele vai ter continuidade, mesmo que você morra fisicamente, mas seu corpo espiritual ele permanece, porque você se revestiu de espiritualidade. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou, que foi Jesus, que é, no caso, o Espírito Santo, dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que agora em vós habita. Então, isto aqui está escrito aonde? No livro da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, onde ele fala a respeito também de como nós, quando você deixa o pecado, aquele pecado que você nasceu com ele, e passa a viver uma vida espiritual, ou seja, a diferença do ser religioso para o ser espiritual é justamente essa, é a habitação que o seu corpo vai fazer agora, a partir do momento que você recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele vai agora andar de uma maneira espiritual e não mais de uma maneira religiosa, de uma maneira carnal, que você não estava agradando a Deus, né?
Porque você agora, você recebeu uma graça, você recebeu um favor imerecido de Deus, que foi justamente você se converter. Você converteu porque você pediu perdão a Deus de todos os seus pecados e você passa agora a viver uma nova vida. É como se você apagasse o seu passado e você nasce agora para uma nova vida. Uma vida agora espiritual. Você se reveste de um corpo agora espiritual. Você se reveste da sua imortalidade, porque a sua salvação, ela começa em vida. E você começa agora a viver em novidade de vida. Você não anda mais segundo a carne, segundo o pecado. Então, a diferença de uma pessoa religiosa para uma pessoa espiritual é justamente essa, porque quando você nasce de novo, a espiritualidade ela vai dominar em você e você vai ter agora a revelação da palavra. Você não vai mais seguir preceitos, doutrinas. Você vai seguir agora o que a palavra de Deus diz para você, porque o Espírito Santo é quem vai lhe mostrar, é quem vai ensinar a você o que está escrito nesta palavra. Então você toma conhecimento da verdade do Evangelho, não mais informações que você tinha. Era uma pessoa informada sobre o Evangelho. Mas quando você nasce de novo, você tem um novo nascimento e você começa agora a ser limpa pela palavra, porque a própria palavra diz que ela é água e nós devemos nascer da água e do Espírito. Esta palavra, o Espírito Santo agora vai lhe mostrar a palavra, vai lhe limpar através da água, que é a palavra de Deus. Então você agora andará em novidade de vida. E essa graça que nós recebemos é que vai nos purificar de todo o pecado e agora nós andamos em novidade de vida. Agora, nós não devemos agora, tendo essa graça derramada em nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como nós acabamos de ler a palavra onde diz que o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em você, nós agora temos que andar em espírito, andar em novidade de vida, andando agora não devemos abusar dessa graça, né? Porque como falei, se você pode pecar, pode até não é para procurar, não é para pecar, porque você deve andar em novidade de vida, andando segundo a palavra, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a essa palavra. Mas se você cair no pecado novamente, agora o Espírito Santo de Deus ele vai lhe mostrar onde você errou e você vai pedir perdão a Deus daquele pecado e você volta novamente na caminhada com o Senhor Jesus Cristo. E essa caminhada agora é uma caminhada espiritual, onde você vai ter a presença do Espírito Santo de Deus habitando dentro em você. E como a própria palavra diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então que nós busquemos a presença do Espírito Santo através de um novo nascimento e andarmos em Espírito. Assim que a vontade do Senhor quer que para as nossas vidas e para nós termos novamente esta certeza de salvação ainda aqui em vida. É o que o estudo da palavra de hoje ensina. Que nós devemos procurar viver uma vida onde o pecado não nos domina, onde o Espírito Santo, o Espírito de Deus é quem nos domina, o Espírito Santo de Deus é quem habita em nós, é quem nos ensina, quem nos orienta a viver uma nova vida, vida em novidade, andarmos em novidade de vida, termos uma nova mente renovada pelo Espírito, e não uma mente carnal. Amém?